Vamos seguir com outras notícias dessa segunda-feira. A gente está na véspera da retomada do julgamento em Brasília dos 8 réus do núcleo crucial da suposta tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Esse julgamento será retomado amanhã, mas o governo hoje já fez uma reunião política com ministros, especialmente focada essa reunião para falar com ministros de partidos do Centrão. Isso porque, à medida que o julgamento avançou na semana passada, também subiu muito a pressão para que a anistia, inclusive com uma proposta do PL de uma anistia radical e restrita, inclusive para pessoas que nem estão em julgamento ainda, que possam vir a ser julgadas, uma anistia ampla e restrita. E o governo sentiu essa pressão aumentando no Congresso, então já começou a semana reunindo, sobretudo, como eu disse, os ministros do Centrão para tentar evitar que essa pauta da anistia avance e, sobretudo, nesses termos. Túlio Amâncio está chegando com a gente. Boa tarde para você, Túlio, bem-vindo. O governo está tentando fechar a porteira aí, mas a pressão é muito grande. E não só a preocupação do governo em evitar que uma pauta como uma anistia ampla como essa avance, mas também de que isso não paralise a votação de outros projetos de interesse do governo, né, Túlio? Boa tarde. É isso, Adriana. Boa tarde, querida. A você, ao Renan, a todo mundo que está com a gente. São esses 2 pontos, tá, que foram conversados nessa reunião da ministra Gleisi Hoffmann, que trabalha na articulação do governo para facilitar para o nosso público. Ela quem faz a ponte entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. E esses 2 pontos são as pautas prioritárias para o governo, como fazer com que elas andem, e sendo que do outro lado tem uma pressão muito forte agora para que a anistia seja pautada. Os defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os aliados dele, né, a boa parte da oposição, diz o seguinte: olha, o PT dizia que não tinha como votar, melhor dizendo, a anistia, porque o Bolsonaro não tinha sido condenado. A condenação deve sair essa semana. Então agora a gente consegue votar a anistia. E a Gleisi Hoffmann chamou os ministros aqui no Planalto, inclusive os ministros dos partidos do Centrão, tem aí PP, União Brasil, PSD, porque ela quer o apoio de parte desses partidos, já que não é possível contar de forma total com esses partidos, ainda mais PP e União Brasil, que anunciaram o desembarque do governo, né? E 2 ministros têm que decidir até o fim do mês se ficam ou se saem. Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, do Esporte. Desses 2 ministros, só o Celso Sabino veio na reunião com a Gleisi Hoffmann, segundo fontes do Palácio do Planalto. Mandei uma mensagem aqui para o Fufuca perguntando por que ele não veio, ele ainda não me respondeu. Mas, de fato, a Gleisi quer o apoio desses ministros. Ela sabe que o União Brasil é um partido, de fato, rachado. Se não é rachado ao meio, pelo menos 1/3 ali pode votar com o governo. O mesmo acontece também com o PP, um pouco menos, o PSD um pouco mais. Então ela quer a ajuda desses ministros com esses partidos de centro nessa pauta da anistia. Ela quer que a pressão para que nem seja pautado aumente, e se pautado for, que eles não se abstenham, que eles não deixem de votar, que é o que muitos parlamentares estão cogitando aqui, que eles votem contra. Ela está pressionando os ministros para que eles façam essa pressão no Congresso Nacional. A Gleisi conversou com o Hugo Mota, o presidente da Câmara, hoje. Ele ligou para ela e disse que uma das pautas prioritárias para o governo, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, vai ser pautada no Congresso, sim, vai ser pautada na Câmara, né, melhor dizendo, ele é o presidente da Câmara. Não deu data, mas fez uma sinalização para o governo. Mas aqui em Brasília a gente percebe que o Hugo Mota está rezando para 2 santos. Enquanto ele faz essa sinalização para Gleisi Hoffmann, dizendo que vai pautar uma das prioridades do governo, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, do outro lado ele continua a articulação com a oposição para pautar essa anistia. O texto ideal dos bolsonaristas é considerado muito radical por Hugo Mota. Ele pediu uma recalibragem desse texto para aí sim analisar, e pode ser o caso de que a urgência dessa proposta seja até votada na semana que vem. O que é a urgência, se aprovada? Ela tira do texto a obrigatoriedade de passar pelas comissões, ou seja, ela tem a tramitação acelerada. Então está desse jeito aqui em Brasília. Essa semana deve ser tranquila no Congresso Nacional, votações remotas,
muito parlamentar está fora, mas semana que vem o bicho deve pegar. Pautas importantes para o governo e pautas importantes para a oposição podem sim ser votadas, principalmente na Câmara dos Deputados, Adriana e Renan.